Amados e amadas de meu Pai, ovelhas de meu Pai, Shalom. Queridos e queridas, vamos meditar hoje numa porção da Sagrada Escritura que está em Lucas capítulo 17, versos 1 até o 6. Vamos ler? Abre tua Bíblia aí. Lucas 17, de 1 a 6, está escrito assim: E disse aos discípulos, quem é que disse? Yeshua. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então presta atenção, os escândalos sempre estarão aí, mas ai daquele que for o instrumento de escândalo, porque sofrerá as consequências. Verso 2: Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Isso aqui não está incentivando ninguém ao suicídio. Aliás, não está falando de si mesmo, né? Está dizendo, melhor lhe fora que lhe pusesse. Então tá, desculpa. Então, se alguém colocar uma corda do pescoço de alguém ali, pendurar uma pedra de moinho, isso é super escandaloso, jogar ao mar. É horrível, é muito escandaloso. Porém, o Senhor disse que pior ainda é quem faz um pequeno pecar. Às vezes uma criança, ou às vezes alguém que está chegando para o Evangelho, que está há pouco tempo no Evangelho. E aí é mais fácil fazer tropeçar. Então ele diz que quem faz um pequeno tropeçar, ou seja, quem ensina coisa errada, quem leva o outro a pecar, comete um erro maior, mais prejudicial, do que uma pessoa que coloca uma pedra pendurada no pescoço do outro e joga no mar. É assim que está escrito. E obviamente que é assim. Se o Senhor falou, é assim. Aí no verso 3 está assim: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Se ele vier te dizer, estou arrependido, pequei de novo, perdoa. Se daí a pouco ele vier de novo com a mesma fala, perdoa. Se ele vier 7 vezes num dia só, perdoa. Ou seja, o Senhor não está dizendo que isso vai acontecer. O Senhor está dizendo, ainda que isso acontecesse, assim, o Senhor está dizendo o seguinte, perdoa quantas vezes for necessário. Quantas vezes o outro errar, perdoa. Cada erro do outro é um perdão na sua parte. E voltando ainda ao verso 2, há muitas coisas que foram ensinadas erradas. Tem muita gente pecando porque não conhece a verdade sobre alguns temas. Mas um dia isso será reparado. E aí, quando eu vejo no verso 3, olhai por vós mesmo, eu penso assim: vigia para você não ser esta pessoa que vai levar o outro a pecar, que vai ensinar uma coisa errada. Você tem toda a convicção de que aquilo está certo, porque você sempre ouviu falar. Mas olha, tem muita coisa assim que nós temos convicção de que está certo e não está.
Cuidado para não cair numa situação dessa, de continuar ensinando o erro. Ore ao Senhor. Entenda a Bíblia a partir do Espírito Santo. Não entenda a Bíblia a partir da teologia. Entenda a partir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi enviado com uma das funções de ensinar. Ele tem várias funções e uma delas é ensinar todas as coisas. Guarda isso. Eu estou lendo esse texto que você conhece tanto para nós relembrarmos. A gente precisa ler os textos que a gente tem decorado para a gente lembrar. Lembrar de perdoar sempre. Lembrar que o perdão é libertador. Lembrar que quem perdoa está fazendo um bem a si mesmo. Lembrar que quem perdoa está quebrando correntes. Está dando a si mesmo o direito de viver. Perdoar é muito bom, é imprescindível. Por isso que o Senhor nos perdoou. Por isso que Ele morreu por nós. Porque não tinha outro jeito para nós. Era só o perdão. Não tinha outra saída, não tinha como justificar. Ah, eu errei por causa disso, eu errei por causa de Adão, eu errei por causa dos meus pais, eu errei porque não sabia. Não havia justificativa. Não havia saída para nós. Então veio o perdão por intermédio de Yeshua. Por quê? Porque o perdão é um recurso usado quando não tem outro jeito. A culpa é real, a culpa é verdadeira e não tem como justificar. Então, o perdão entra nesses casos para as questões impossíveis. E o Senhor, então, nos lembra de perdoar. Se a pessoa pecar contra você, aí você precisa repreendê-la. Vai lá e fala com ela, conversa com ela. Você também não pode simplesmente perdoar e deixar para lá. Aquela pessoa pode nem saber que errou. E eu sei que eu já falei isso para você, mas tem tempo, estou te lembrando disso. Então, essa repreensão, essa exortação à luz da palavra, não é que a pessoa errou segundo a sua opinião, não. Ela tem que ter errado de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Então, se pela palavra ela errou, então você repreende ela, porque você tem que ter interesse em que ela acerte. Você tem que ter interesse pela pessoa. Se você simplesmente deixa para lá, dá um gelo nela ou perdoa e deixa ela para lá, você só está interessado em você. E não pode ser assim. É teu irmão. Você precisa perdoar e desejar e ajudá-lo a acertar. Quando o Senhor fala isso, os discípulos vão e dizem assim, os apóstolos, acrescenta-nos a fé. Perceba bem, eles associaram perdão à fé. Quando o Senhor falou isso, eles se sentiram muito rasos no Evangelho, na fé do Evangelho. E eles perceberam então que o Evangelho era algo de uma dimensão muito mais profunda, muito maior e mais profunda. E que eles precisavam avançar, aprofundar um pouco mais. O Senhor não estava falando de uma coisa que eles tivessem facilidade para fazer. Eles se sentiram incapazes diante do ensino que receberam.
Então eles pediram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles não pediram isso quando a tempestade aconteceu, quando eles estavam no mar. Eles não pediram isso quando tiveram que curar as pessoas por onde o Senhor os enviou. Curar, ressuscitar, expulsar demônio. Em nenhum momento desse eles pediram: acrescenta-nos a fé. Mas quando o Senhor falou do perdão nessa proporção, a reação deles foi: aumenta-nos a fé. E aí o Senhor disse assim: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Queridos, quando nós andamos em amor e fé, tudo nos obedece. A natureza nos obedece. Um dia eu vou te contar um sonho que eu tive. A natureza nos obedece. E o meu sonho, ele provou para mim o quanto que isso é real. A natureza obedecendo. Eu quero que você pense nesse versículo, na questão da mostarda aí, não como tamanho de semente. Eu quero que você pense naquilo que eu já te falei há muito tempo. Pensar na mostarda como uma planta que cresce tanto para o subsolo quanto para cima. Então, a raiz da mostarda, segundo os estudos, é do tamanho da árvore. Ou seja, uma planta bem firme. E é assim que o Senhor quer a sua fé. Ele quer que você esteja bem firme no Evangelho. Na fé do Evangelho. Mas eu gostaria que você pensasse na mostarda também, do ponto de vista da grande quantidade de sementes que ela produz, que ela reproduz, né? É uma mostardinha só, mas que multiplica milhares de mostardas. Pelo fato dela ser tão pequenininha, quando reproduz, ela reproduz em milhares. Então, que isso seja assim conosco. Que a nossa fé esteja bem firmada, bem enraizada, bem profunda. Então, que nós nos aprofundemos nesta profundidade do Evangelho que os discípulos perceberam ali e logo falaram: Senhor, aumenta-nos a fé, nos ajude a chegar nesse nível. Então, tanto de profundidade quanto para cima na copa, que você e eu multipliquemos os frutos, que os frutos sejam multiplicados em nós, para a glória de Deus Pai. Querido Pai, nos ajude sim a perdoar genuinamente, perdoar com alegria, porque afinal de contas, nós somos livres para perdoar. Ninguém tem poder de nos impedir de perdoar. E perdoar é viver na plenitude da vida. Nos ajude a perdoar, porque nós somos perdoados todos os dias. Ai de nós se não fosse o teu perdão. Nos ajude a perdoar, porque é condição para sermos perdoados também. Isto é o que diz a tua palavra. E nos ajude a ter uma fé firme, uma fé bem enraizada,
uma raiz profunda e uma copa que produz muito fruto para o benefício de muitos. Que a gente deixe de ser uma sementinha só e que a gente multiplique essa semente. Que seja assim, Pai. Que o teu nome seja glorificado em nós. Abençoa essa pessoa que me ouve, Pai. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Desculpa aí. E olha, eu abençoo assim a todo aquele que anda com o Senhor. E que você ande assim, nesse perdão, nesse nível de perdão, nesse nível de fé, nesse nível de amor, para a glória do Altíssimo. Amém.